Senhor presidente, vereador Sanderson, senhores membros da mesa, senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos dão a honra da assistência na sessão de hoje, senhores e senhoras que nos assistem através da TV Câmara e da NET, eu gostaria, senhor presidente, de focar novamente aqui alguns assuntos, reforçar e referendar o pronunciamento do vereador Cloni com relação às entradas e saídas da BR-101, que eu tenho insistentemente debatido nessa casa, cobrado, mas quero retornar esse tema, porque em São José eles vão fazendo as coisas aos poucos, vereador. Vai acontecendo meio na surdina, como diria o caboclo. De vez em quando fecha-se uma entrada ou acaba obstruindo outra saída. E, como foi falado aqui, Camboriú, houve uma movimentação e se esperou, se conversa. Eu acho isso uma medida extrema, mas se necessário for, acredito que a gente vai ter que partir para o mesmo argumento, para o mesmo expediente, porque nos é cobrado, e eu perdi realmente a fé de que alguma coisa fosse melhorar, quando o desembargador Trindade era o presidente do tribunal, e eu, na época, era procurador-geral do município, tinha aquele problema em frente ao almoxarifado do Tribunal de Justiça. Cada ameaça de chuva, não precisava nem chover muito, cada ameaça de chuva, aquela água ficava quase passando por cima da BR. E evidentemente que o dia que acontecesse de levar um pedaço da BR, aquela comunidade da Praia Comprida ali, que eu ainda tenho essa preocupação, porque é impossível, onde é que está indo aquela água toda? Primeiro que não tem uma tubulação adequada. Resolveu-se o problema da água lá na saída e acabou não se resolvendo a saída dela. E eu tenho muita preocupação com aquilo ali, mas naquilo ali, para se chamar o representante da empresa, o desembargador Trindade teve que expedir um mandado para se trazer sob ordem, para poder fazer a conversa. Então, se um desembargador, presidente do Tribunal de Justiça, tem que proceder dessa maneira, evidentemente que fica muito difícil. O vereador Sanderson, na época, era o secretário de Transportes e Obras, e ele sabe o problema que era, porque não se podia mexer na 101. Então, essa é a maneira que se trata, que é tratado as coisas pela empresa que já vendeu. E, às vezes, a gente fala em alça de contorno, e eu já falei muitas vezes aqui, e a gente, até para ser mais claro, na verdade, a alça de contorno nada mais é do que um desvio da BR-101, um desvio da BR-101 de Palhoça até Biguaçu. Verdadeiramente, esse é o termo mais prático e mais simples de se colocar, que quando eu vim para essa Câmara, já existia o projeto. Então, os senhores verem que o que é preciso fazer não se faz. O que não é preciso, e eu acho até que se alguma medida, toda e qualquer medida que tenha que ser tomada num assunto dessa natureza, no mínimo, a Prefeitura, através da sua administração, bem como o Legislativo, devia de ter pelo menos uma informação, uma justificativa, o porquê. Porque o primeiro a ser cobrado é o vereador. O vereador se acha no bar, se acha na rua, se acha no mercado, se acha na igreja, se acha no campo de futebol. Verdadeiramente, o para-choque de quem faz política é o vereador. Esse, com certeza, se acha em qualquer lugar. E o vereador tem uma missão espinhosa, porque como o vereador não faz obra, o primeiro a ser criticado somos nós. Se a coisa for boa, não fomos nós que... Nem lembro do vereador. Não lembro que o vereador aprovou o orçamento, que o vereador participou. Realmente, se deu errado, o primeiro a receber a crítica é o vereador. Então, eu quero novamente colocar aqui que se fechou uma outra lei, recentemente, que é lá perto da Cidade da Criança, da assistência social. Então, é aos poucos e de repente, quando você vê. E eu já bati aqui, a gente acaba se tornando chato, mas é nossa obrigação, e eu vou continuar falando e criticando, e se tiver que elogiar, tiver alguma medida, mas até agora
não se tem nenhuma medida para se elogiar. E São José ele é diferente de qualquer outro município, porque até o tratamento que a própria BR-101 deu quando da duplicação é completamente diferente. Em São José, você tem um viaduto ali no Cobrasol, que aquilo ali não existiu engenheiro. Eu já tenho dito várias vezes. Aquilo ali é uma vergonha. Aquilo ali foi feito, foi levantado, se você faz como devia de ser, sair inclusive mais barato, porque foi trazido terra ali para você levantar a BR, e quem faz uma pista poderia seguramente ter feito duas, era colocar menos aterro e levantar 1 metro a mais. Se os senhores analisarem, olharem e prestarem atenção, vai ver que Biguaçu e Palhoça é completamente diferente. Não tem um viaduto que nem nós temos. E nós já recebemos esse tratamento desde do início da BR-101, quando existiam os tubulões, no Iano, na Antônio Xereder, na João Grumiché, no Roçado. Os senhores verem, quem passou ali, os mais velhos, sabe que era assim. Então, é para que o assunto não morra, eu vou trazer novamente. Acho que quanto mais gente estiver preocupada, e todos nós estamos preocupados, não sei a solução, mas que precisa ter uma solução, precisa. Um segundo assunto, eu queria parabenizar o vereador Michel e o vereador Neri, quando abordaram aqui a questão do centenário do nosso querido padre Justino, que verdadeiramente quem conhece sabe. E eu gostaria, na sua pessoa, na pessoa do padre Justino, a gente prestar uma homenagem a esses valorosos homens da Igreja Católica, que realmente São José tem uma ligação e uma dívida de gratidão com todos os problemas da Igreja Católica, com esses alemães e polacos, né, vereador Geraldo? Que é só nós olharmos, a São José foi construído e constituído com essa gente. Padre Humberto, em São Pedro de Alcântara, já lhe concedeu a parte, vereador. Frei Ático na Santa Teresa, o Frei Antônio na Santana, aqui na sede o Padre Roberto e o Padre Neri, Campinas, o nosso querido e saudoso Monsenhor Vendelino Robert, e em Barreiros o Padre Justino. Então, se os senhores verem aí, tem alemão e polaco que fizeram e tem um grande serviço social prestado a esse município. Eu concedo a parte ao vereador Neri. Obrigado. Alô? Obrigado pela parte, vereador, mas é só para acrescentar que na minha fala da sessão anterior, eu não falei que eu fui uma coisa muito importante com o Padre Justino. Eu fui por vários anos, naquela época, coroinha do Padre Justino. Ajudei várias missas deles, então só obrigado pela parte, é só para registrar que eu esqueci de falar na minha fala da sessão passada. Fui coroinha por muitos e muitos anos. Não sou eu, o vereador Carlos Acelino, ex-vereador, e outros garotos ali daquela época de 10, 11, 12 anos. Obrigado, vereador. Eu estou referendando isso, porque eu acho que é um assunto assim que merecia uma sessão especial, melhor estudada, a qualquer hora, para a gente colocar isso, não esquecer que povo sem história é povo sem memória. E nós temos uma dívida, o município de São José tem uma dívida muito grande com essas pessoas que eu citei, que verdadeiramente é quem der os primeiros passos no sentido do serviço social do município. Então, parabenizar os dois vereadores pela iniciativa, é extremamente importante, e a gente não pode esquecer dessas coisas. Tem mais gente aí no município, mas é bom ir lembrando, se cada um lembrar de um, nós vamos ser menos injustos com essa população e com essas pessoas que tanto bem fizeram ao município. Um outro assunto, na linha que eu venho colocando, de que São José, ele sempre sobra o lado ruim. Eu tenho 1 minuto, eu vou levantar e eu vou voltar numa sessão seguinte. Nós temos o terreno do Ministério da Agricultura, a parte de cima ali, que foi dado. Eu, sinceramente, senhores vereadores, eu não acredito que aquilo ali vai se prestar para se colocar um cemitério de carros velho. Numa área tão nobre, o município precisando de terreno, é uma área, o terreno do Ministério da Agricultura, para os mais novos aqui, foi doado pelo município no ano de 1953, toda aquela área, começando lá embaixo até cá em cima, que na época não tinha BR-101, ele era um terreno só, fazia divisa ali com o educandário, e
tentou-se, num determinado momento, se fazer uma policlínica. E agora se passou lá, tinha uma placa grande achei que ia sair uma coisa diferente, mas para minha tristeza está lá cheio de carros do velho batido. Eu vou fazer um pronunciamento, tendo visto que o meu tempo está acabando, mas quero levantar aqui e pedir que os senhores olhem lá para ver. Não acredito que vai ficar aquilo daquela maneira. Muito obrigado.